Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos fazer um estudo muito bacana sobre as habilidades e as competências do Enem, tudo bem? Vamos lá? Vamos para agora as habilidades, tá? Então nós vamos trabalhar com a habilidade 15, ó, competência 5, habilidade 15. O que ela quer? Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Olha que interessante. Pode aparecer na tua prova do Enem, tá? Uma questão que cobre, a partir de um texto, que você saiba o que estava acontecendo no contexto histórico, social e político. Portanto, é um saber literário saber o contexto. Se você ler o texto solto, ele não faz sentido. Então é preciso saber o que estava acontecendo em um determinado momento. Então, por exemplo, o que eu falei para vocês das cantigas trovadorescas agora, se eu não souber que o contexto histórico é a Idade Média, que o aspecto social era de uma sociedade analfabeta e que os princípios políticos estavam atrelados ao feudalismo, né? E o que isso significa? Por exemplo, sistema feudal, você tinha um conluio de poder, clero e monarquia. Todos os saberes, enfim, poder e tal, estavam atrelados. A igreja na Idade Média, por exemplo, traduzia os textos do latim para fazer com que as pessoas não soubessem ler e escrever. Uma vez que as pessoas não sabem ler e escrever, elas atingem literatura por intermédio daquela relação, né, de produção e recepção via tradição oral, via associação do suporte palavra com a música. Olha quanta coisa interessante, né? Ou mesmo o contexto, sei lá, outros contextos, como eu mencionei, o arcadismo. Qual o contexto histórico? Nós estamos falando do Brasil colônia, né, em 1700. Qual o aspecto social ali colocado? Nós temos o ciclo do ouro, tudo bem? O ciclo do ouro. Qual é o viés político? A monarquia. E como a literatura se relaciona com isso? A literatura vai se relacionar com o ciclo do ouro a partir de escritores que estavam associados ao iluminismo, que é um contexto histórico europeu, uma vez que a maioria deles tinha estudado em Coimbra, a famosa Universidade de Coimbra, e que vão organizar um movimento político para discutir a questão social, que foi em Confidência Mineira, e vão fazer vários poemas sobre isso. O próprio Tomás Antônio Gonzaga escreve um livro chamado Cartas Chilenas, em que ele vai criticar o governo local por ser um inconfidente. Tudo bem? Então eu falei, enfim, trovadorismo, falei do arcadismo, e para cada escola literária é possível a gente perceber que o contexto histórico, social e político dizem respeito ali ao texto colocado, tudo bem? Essa é a habilidade 15. Ó, eu coloquei para vocês um exemplo de questão da habilidade 15 aqui, para vocês verem como ela aparece. Né? Como nós já sabemos, quem assistiu minha aula 1, como é que a gente lida com as questões? Primeiro, enunciado. Né? Então nós vamos ali, analisando os aspectos sociais e históricos do fragmento anterior, extraído da obra do contista Antônio Alcântara Machado, pode-se inferir que... Então, olha, o Enem está falando para você no enunciado que você precisa analisar aspectos sociais e históricos. Mas ele não está mentindo, porque ele te disse isso aqui na regra, ó. Tudo bem? Ó, habilidade 15. Contexto histórico, social e político. E ele começa o enunciado como? Analisando os aspectos sociais e históricos do fragmento anterior, tá? Então, só para lembrar que a habilidade 15 é para relacionar esse tipo de coisa. Então, nós temos ali, só aqui, né, dando um exemplo, já trazendo um gabarito para vocês irem treinando também, né? Ele fala, ó, ia indo na manhã, a professora pública estranhou aquele ar tão triste. As bananas na porta da quitanda Trípoli italiana eram de ouro por causa do sol. O Ford derrapou, machichou, continuou bamboleando e as chaminés das fábricas habitavam na rua Brigadeiro Machado. Não adiantava nada que o céu estivesse azul, porque a alma de Nicolino estava negra. Tá? Então, Alcântara Machado, Amor e Sangue, é um escritor modernista da primeira geração que trabalha muito a questão da imigração italiana em São Paulo. Né? Então, quitando da Trípoli italiana e tal. E a resposta aí, alternativa B, né? A industrialização e imigração italiana já começam a manifestar sinais de sua presença no cotidiano paulistano. Percebam que a resposta alternativa B está diretamente ligada aos contextos sociais e políticos de um texto literário. Aí você fala, nossa, então eu não sabia que para interpretar um texto eu precisava saber o contexto. Não, para analisar um texto você precisa saber do contexto, para fazer crítica literária, que é a competência que vai ser cobrada aí, né, no Enem para vocês.
Tá? Então, ó, só um comentário sobre essa questão. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político, é o principal objetivo da questão. A literatura do fragmento do conto Amor e Sangue, de Antônio Alcântara Machado, revela dois olhares importantes. Um sobre a industrialização da cidade, bem representada, da chaminés e do Ford, e outro sobre o desenvolvimento comercial dos imigrantes italianos. Então não dá para estudar Alcântara Machado sem falar de um contexto social e político e histórico. Imigração italiana, substituição da mão de obra escrava, ocupação das indústrias, os bairros periféricos. Ele tem um livro importante, né, o Brás, Bexiga e Barra Funda, que vai falar sobre isso. Tudo bem, queridos? Então um beijão no coração de todo mundo. Até a próxima aí. Evoé. Espero vocês.